Imagine que você está sentado em uma sala de cinema escura. A tela é imensa. As luzes se apagam. O filme começa. Você vê um personagem na tela que se parece exatamente com você. Ele acorda cansado. Ele toma o mesmo café, sente o mesmo peso nos ombros e enfrenta os mesmos problemas que você enfrentou hoje de manhã. Ele sorri para as pessoas, mas por dentro existe uma voz sussurrando que algo está profundamente errado, que ele é um erro, uma falha. Você assiste a esse personagem se sabotar. Você o vê recuar quando deveria avançar. Você o vê aceitar menos do que merece porque, no fundo, ele acredita que o menos é o seu lugar de direito. Agora, aqui está o segredo que ninguém te contou enquanto você crescia. Você não é esse personagem. Você nunca foi. Você não é a história triste que te contaram sobre você. Você não é a cicatriz que deixaram na sua pele ou o grito que deram no seu rosto quando você era apenas uma criança tentando entender o mundo. Você é a luz que sai do projetor. Você é o espaço onde a imagem acontece. Sem você, não existe filme. Sem a sua consciência, essa dor nem teria onde morar. Mas por que, então, a gente se sente tão preso a esse roteiro? Por que parece que estamos vivendo a vida de outra pessoa, uma versão menor e mais sofrida de nós mesmos? É por isso que você se sente assim, como se estivesse vivendo em preto e branco, enquanto o resto do mundo parece ter cor. Existe um programa rodando no fundo da sua mente, um funcionário invisível que nunca dorme, nunca tira férias e que recebeu ordens muito claras há muito tempo. Este vídeo não é sobre consertar você, porque você não está quebrado. Este vídeo é sobre recuperar as chaves da cabine de projeção. É sobre entender que a sua identidade atual é apenas uma armadura que você esqueceu de tirar quando a guerra acabou. A maioria de nós carrega um segredo que não contamos nem para quem dorme ao nosso lado. É a sensação de ser um impostor. Não um impostor no trabalho ou nos estudos, mas um impostor na própria existência. Você já sentiu que, se as pessoas realmente soubessem o que se passa na sua cabeça, elas iriam embora? Se elas vissem aquele defeito de fabricação que você tenta esconder com roupas caras, títulos de faculdade ou postagens felizes na internet? Isso é o que está acontecendo com você agora. Você está operando em um modo chamado sobrevivência crônica. Quando você era pequeno, o seu mundo era definido por gigantes, seus pais, seus cuidadores, os adultos ao redor. Para uma criança, de um pai não é apenas um detalhe, é o clima do mundo inteiro. Se o gigante explode, se o gigante é frio, se o gigante te ignora, a mente de uma criança não consegue processar. Este adulto está passando por problemas. A mente da criança processa. Eu sou o problema. Se eu fosse melhor, ele não gritaria. Se eu fosse mais quieto, ela me amaria. Se eu fosse perfeito, eu estaria seguro. Aí nasce o primeiro grande erro invisível. Você criou uma máscara para sobreviver àquele ambiente. Talvez a sua máscara seja a do perfeccionismo. Você precisa ser o melhor em tudo para não ser criticado. Talvez seja a máscara do isolamento. Se eu não deixar ninguém chegar perto, ninguém pode me machucar. Talvez seja a máscara do bonzinho. Eu faço tudo pelos outros para que eles nunca me abandonem. O problema é que os anos passaram. Os gigantes foram embora. As situações mudaram. Mas você ainda está usando a máscara. E a máscara agora está grudada na sua pele. Ela ficou tão pesada que você esqueceu como é o seu verdadeiro rosto. Agora isso começa a fazer sentido para você? A exaustão que você sente não é física. É o peso de sustentar uma identidade que não é sua. É a dor de ser uma águia que foi ensinada a rastejar e que agora tem medo das próprias asas.
Aqui mora a guerra, o conflito interno que te drena todas as noites. De um lado, existe a sua essência, aquela parte de você que ainda sonha, que sabe que a vida poderia ser maior, mais leve, mais vibrante. Essa parte quer abundância, quer amor de verdade, quer paz. Do outro lado, existe o seu programa subconsciente. Ele é o guardião da gaiola e, para ele, a paz é perigosa. Sabe por quê? Porque o seu subconsciente associa dor com segurança. Pode parecer loucura, mas pense bem. Se você cresceu em um ambiente onde o amor vinha misturado com conflito, o seu sistema nervoso aprendeu que conflito é igual a estar vivo. Então, quando as coisas começam a dar certo na sua vida, quando você encontra alguém que te trata bem, quando o dinheiro começa a entrar, o seu sistema soa um alarme. Isso é estranho. Isso não é o que conhecemos. Saia daí. E aí você se auto-sabota. Você arruma uma briga do nada. Você gasta o que não tem. Você se atrasa, você esquece, você desiste. E o pior, você se culpa por ter desistido. Você se chicoteia dizendo que é fraco, que não tem força de vontade. Mas não é falta de força de vontade. É que você está tentando dirigir um carro com o freio de mão puxado e o volante travado em direção ao passado. Sua mente subconsciente não quer que você seja feliz. Ela quer que você sobreviva. E para ela, sobreviver significa repetir o que você já conhece. Ela prefere o inferno familiar ao paraíso desconhecido. Você percebe a armadilha? Você está tentando mudar os frutos da sua árvore, mas as raízes estão presas em solo envenenado. Você muda o fazer, mas não muda o ser. E enquanto você disser, eu sou ansioso, eu sou travado, eu não dou certo com ninguém, você está dando ordens diretas para o seu sistema construir essa realidade. O subconsciente não discute, ele apenas obedece. Ele é um servo cego que acredita que cada palavra que você diz depois de eu sou é uma sentença de prisão ou uma carta de alforria. Mas e se eu te dissesse que a fechadura da gaiola nunca esteve trancada? A mudança real não acontece através do esforço brutal. Não é sobre tentar mais, é sobre ser diferente. A física do nosso mundo interno funciona de forma inversa à do mundo externo. No mundo externo, você precisa ter algo para então fazer e finalmente ser. No mundo interno, você precisa ser primeiro. Quando você diz, eu sou, você está definindo a frequência da sua realidade. Isso não é conversa motivacional. É como o seu sistema nervoso processa a identidade. Se você se vê como alguém que não merece, o seu cérebro vai filtrar o mundo para encontrar provas de que você não merece. Ele vai ignorar os elogios e focar na única crítica. Ele vai ignorar as oportunidades e focar nos obstáculos. A ruptura narrativa acontece quando você entende o conceito de dissociação positiva. Muitos de nós aprendemos a nos dissociar para fugir da dor. A gente sai do corpo quando algo ruim acontece. A gente se desliga da realidade porque a realidade dói demais. A virada de jogo é usar essa mesma capacidade para se dissociar do seu passado. Olhe para as suas memórias como se fossem um álbum de fotos de outra pessoa. Aquelas coisas aconteceram com o corpo que você habita, sim. Mas elas não definem o que você é agora. Imagine que você é um arquiteto. O terreno pode estar cheio de entulho. Pode ter restos de uma construção velha e capenga que caiu. O seu trabalho não é chorar sobre os tijolos quebrados. O seu trabalho é limpar o terreno e desenhar a nova planta. Isso é o que está acontecendo com você. Você está tão ocupado tentando consertar os tijolos velhos que esqueceu que o papel em branco está na sua mão. A técnica é simples, mas exige uma coragem que poucos têm.
a coragem de abandonar a própria história de sofrimento. Há um conforto estranho em ser a vítima. A vítima não precisa arriscar. A vítima tem sempre uma desculpa pronta. A vítima recebe atenção através da piedade. Para ser livre, você precisa abrir mão do benefício de ser uma vítima. Você precisa parar de contar a história de como te machucaram para justificar por que você não está caminhando hoje. A sua identidade é maleável. Ela é como argila. E a ferramenta de modelagem é a sua atenção. Onde você coloca a sua atenção, você coloca a sua energia. Se você foca no que está errado em você, você está regando as ervas daninhas. Comece a observar o observador. Quem é esse que percebe que você está triste? Quem é esse que percebe que você está com medo? Esse que percebe, esse não está triste. Esse não está com medo. Esse é o diretor. Chegamos ao ponto de não retorno. A partir daqui você não pode mais desver o que viu. A liberdade não é o destino final. A liberdade é o ponto de partida. A transformação concreta acontece quando você decide, hoje, agora, que a sua lealdade ao seu passado terminou. Você não deve mais nada aos seus traumas. Você não deve mais nada às expectativas de quem não te soube amar. A sua única obrigação é com a vida que pulsa em você agora. Sabe qual é a maior verdade que o mundo evita te dizer? Nunca existe gentileza demais. E a pessoa que mais precisa da sua gentileza é você mesmo. Pare de se massacrar pelas vezes em que você não foi perfeito. Pare de se punir por ter usado uma máscara para sobreviver. Aquela máscara te salvou um dia. Agradeça a ela e gentilmente coloque-a de lado. Ela não serve mais para onde você vai. Você é digno de amor, não pelo que você faz, nem pelo que você tem. Você é digno de amor porque você é a própria expressão da vida. A vida não comete erros. A vida não cria lixo. A ideia de que algo está errado com você é a maior mentira já inventada pela humanidade para manter as pessoas pequenas e controláveis. O mundo precisa da sua autenticidade, não de uma versão polida, editada e perfeita de você, mas de você, real, com suas marcas, com sua história, mas com o brilho de quem sabe que é o dono da caneta. Grandeza não é ser famoso. Grandeza não é ter milhões na conta. Grandeza é alguém que consegue viver com tanta verdade que ajuda os outros a encontrarem a própria verdade apenas por estar por perto. Isso é o que vai acontecer com você se você decidir aceitar esse novo roteiro. A ansiedade vai perder o volume. O medo do julgamento vai se tornar um ruído de fundo sem importância. E pela primeira vez, você vai sentir que a sua vida pertence a você. Não espere o filme acabar para ser o diretor. A luz do projetor ainda está acesa. A tela está pronta. O que você vai projetar a partir de agora? O roteiro antigo foi queimado. O silêncio na sala de cinema é a sua oportunidade. Respire fundo. Sinta o peso do seu corpo na cadeira. E perceba, você está livre. Luz, câmera, ação. Desta vez, do seu jeito. Até breve. Se essa reflexão fez sentido para você, inscreva-se no canal Porta do Recomeço. Aqui, cada vídeo é um convite para atravessar uma nova porta dentro de você.